Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam todos bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Nós estamos começando agora a Palavra do Cardeal, o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo, bom domingo. Bom dia, Padre Juarez, e bom domingo também. E a vocês todos, um bom domingo, de maneira especial, a todos os leigos e leigas. Hoje, neste último domingo de agosto, nós nos dedicamos à oração e à reflexão sobre a vocação dos cristãos leigos e leigas na igreja. É verdade, é verdade. E a gente traz sempre uma reflexão a partir do que o Dom Odilo nos traz, do Evangelho, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, que é o 21º domingo do tempo comum. Então Jesus perguntou, aquela clássica pergunta de Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Né? E Jesus pergunta aos apóstolos, em particular, interessante. Havia multidão, muitos discípulos, mas havia os 12 apóstolos. E neste caso, Jesus, em particular, pergunta aos 12 apóstolos: quem dizem por aí que eu sou? Parece uma pergunta teste que Jesus faz, e de fato é. Creio que Jesus queria perceber até que ponto o povo e os próprios apóstolos já tinham compreendido quem ele é e que missão é a sua. Porque havia, naturalmente, todo tipo de expectativas e de projeções em relação à missão de Jesus e à pessoa de Jesus. Desde quem achava que Jesus fosse um milagreiro, um fanático, fosse um revolucionário, fosse o Messias esperado, enfim, havia muitas ideias a respeito de Jesus. E é o que Jesus pergunta: quem dizem por aí que eu sou? E as respostas são muitas. Jesus não discute essas respostas, vai direto ao ponto: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde por todos: tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido de Deus. E Jesus confirma: feliz és tu, Simão, porque isto te foi dito não a partir da tua compreensão humana, mas foi meu Pai do céu que te inspirou isto, que te ensinou isto. E aí Jesus também diz: eu te digo, tu és Pedro. Pedro diz: tu és o Messias. E Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, ficamos na primeira parte. Tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias. Essa resposta de Pedro coincidia com aquilo que Jesus sabia e tinha consciência de ser: o enviado de Deus a este mundo, o ungido de Deus a este mundo. Mas para o povo isso não é que estava claro. E mesmo para os apóstolos todos, não é que estava claro. Tanto assim que perto da paixão, indo para Jerusalém, os próprios apóstolos começaram a criar confusão em torno disso, porque começaram a pensar: bom, vamos a Jerusalém, eu acho que ele vai tomar o poder agora, né? Ele vai restaurar o reino de Davi. Então, isso de compreender bem o que é a missão de Jesus, quem é Jesus, não era tão simples assim. Para nós, 2000 anos depois, com tudo aquilo que a fé da igreja já foi decantando, definindo, esclarecendo, para nós é mais fácil do que para o povo que viveu no tempo de Jesus. Mas ainda há muitos equívocos hoje numa sociedade muito relativista. De repente Jesus não é... Jesus é tudo, né? Jesus é um político, Jesus é um revolucionário, Jesus só não é o Messias, de repente, como que as pessoas... Então, a pergunta que Jesus fez a Pedro e aos outros é a mesma que ele faz a nós hoje. E as respostas certamente hoje seriam como naquele tempo. Diz uma porção de respostas, mas a resposta justa talvez pouca. Então, mas cabe a nós, exatamente a nossa missão como cristãos, como católicos, de dizer ao mundo, de manifestar ao mundo quem é Jesus. Como Jesus quis saber: vocês apóstolos, quem vocês acham que eu sou? Assim, Jesus diz para nós: você católico, você cristão, eu sou quem para você? Você de fato compreendeu quem sou eu? Qual é a minha missão?
E aí é a nossa responsabilidade, não só de compreender, buscar compreender, de saber melhor, de compreender quem é Jesus, mas também de dizer ao mundo que por aí digam ideias enganosas a respeito de Jesus. Sim. Bem, quem não sabe, diz o que sabe. Agora, nós cristãos, nós deveríamos saber. É aí que está a nossa responsabilidade de a gente buscar também saber, conhecer e ter um conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento mais profundo pela fé. Quem é Jesus? Talvez experimentar, né, a fé, né? Aquela coisa do vinde verde. Dom Dilo, o senhor começou falando no programa, o senhor começou falando dos leigos, né? Dos leigos. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós temos uma vocação, né, no leigo, né? A gente se evidencia muito a vocação do padre, do religioso, e de repente quando a gente chega na vocação do leigo parece que fica meio diluído, mas é uma vocação importantíssima na igreja, né? Sem dúvida. Então, nesse ano das vocações e mês das vocações, olhamos para a vocação dos cristãos leigos e leigas. É a vocação de todos. Primeiro, chamado ao batismo, chamado a participar da igreja, chamado a acolher a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Essa vocação de todos, que nos dá a todos a mesma dignidade, de filhos e filhas de Deus, de membros da igreja. E como corresponder a esta missão? É aí que está. Somos chamados, mas devemos responder. Como corresponder a esta missão? Não tem outra palavra do que dizer viver de forma coerente com a nossa vocação. É o que já São Paulo dizia lá no primeiro século cristão, né? Irmãos, vivam de forma coerente com o chamado que lhes foi dado. O chamado que lhes foi feito. Então, viver a nossa vocação de cristãos, primeiramente, viver a nossa fé, como resposta alegre, generosa ao chamado à fé, à graça que recebemos no batismo. Segundo, viver a vocação nas muitas circunstâncias da vida, né? Os leigos e leigas, eles são os apóstolos do Evangelho no meio do mundo e eles, por isso mesmo, eles testemunham o reino de Deus no mundo do trabalho, no mundo das profissões, das responsabilidades públicas, no mundo da comunicação, no mundo da política, Sim. no mundo da cultura, no mundo, lá que o leigo tem no que mundo estar, da né? arte. Isso é então, em importante. todos esses âmbitos, onde tem um cristão, um leigo, um leiga, ali deve aparecer a força do Evangelho, a força do reino de Deus acolhida por esse cristão. Esta é a nossa grande vocação, a nossa grande missão, cristãos leigos e leigas. Nós temos um segundo aspecto da vocação dos leigos, que é participar dos muitos serviços dentro da comunidade eclesial. São os ministérios, né? E eu vou citar alguns ministérios dos leigos, né? Quem ajuda, por exemplo, na música, na liturgia, faz leitura, quem é catequista, quem é ministro da Sagrada Comunhão, ministro dos enfermos, e assim por diante. Os que participam do Conselho Pastoral Paroquial estão exercendo um serviço em favor da comunidade. Os que participam, por exemplo, mais ativamente do serviço de evangelização, além dos catequistas, quem prega retiros, quem organiza curso de noivos, está fazendo, exatamente, fazendo a sua parte como missionário leigo, exercendo um ministério, um serviço não ordenado dentro da comunidade eclesial. Dom Dilo, falando no ano vocacional, a gente, acho que eu devia fazer uma menção ao simpósio, né, vocacional que vai acontecer também, né, nesse fim de semana, né, acontece aqui em São Paulo, no Santuário São Judas, um simpósio vocacional e uma exposição vocacional muito bonita, e a gente convida o povo de São Paulo a prestigiar, a fazer uma visita ao Santuário de São Judas, a esta exposição vocacional, e quem puder também ao simpósio vocacional. Será sem dúvida interessante para todos, também para os jovens, né? E para seminaristas, padres, leigos, religiosos, religiosas, diáconos. Chamado também, né? Acho também para os noivos, né? Também são chamados. É verdade, isso mesmo, é verdade.
Olha, gente, nessa semana nós vamos ter, eu só queria fazer um momento de lembrança, a gente vai viver essa Semana da Pátria, nós iniciamos a Semana da Pátria aí, e dia 7 de setembro é o Dia da Pátria. Eu acho que é um tempo, né, importante que a gente vive também como cristão, né, como cristão, e é importante que a gente possa viver essa de maneira muito equilibrada e muito também voltada, né, esse 7 de setembro que a gente vai viver. Ainda será na outra semana, mas Sim. A semana começa já no início de setembro. É, né? Verdade. Sim, vamos nos preparando também para esse momento. Nós somos todos membros também de uma comunidade nacional, de uma comunidade política, que é a nossa referência. E a pátria, de alguma forma, nos une nos muitos sentimentos pátrios, mas também na comum a responsabilidade de cuidar disso que é comum a nós brasileiros, ou que outro país diz a mesma coisa, uruguaios, paraguaios, se sentem unidos por um sentimento comum nacional e cuidam disso que é a pátria, é um pouco a nossa casa comum dentro do mundo, né? Dá a bênção para a gente, Dom Adílio. Pois não, e desejo a todos vocês um feliz final do mês de agosto. Hoje, de modo particular, quero saudar também os catequistas. Os catequistas, né? É isso os também. Os catequistas são tantos e fazem tanto bem em nossas igrejas, nossas paróquias, nossas dioceses, o Brasil todo. Grande ministério, e agora é ministério mesmo. Sem dúvida, e que Deus os abençoe e recompense. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.